Oi, pessoal. Então, a Márcia me deu acesso ao perfil dela para eu fazer a aula sobre falácias na vida cotidiana. Sem a presença dela, ela me deu acesso ao vídeo dela para que eu possa continuar, né, a aula que ela gentilmente cedeu o espaço. Então, sobre falácias na vida cotidiana. Vou esperar um pouquinho para ver se mais gente entra e aí a gente pode continuar, né? Vou repetir então só algumas coisas rapidinhas sobre o que a gente já falou, que é a primeira coisa, o que são falácias, né? Falácias são erros de raciocínio, são falhas em raciocínios ou em argumentos, né? Hoje a gente vai focar menos na parte de raciocínio, na parte formal da lógica e falar um pouco mais sobre argumentos mesmo, que são argumentos são tentativas de justificar coisas que a gente afirma ou mesmo ações que a gente realiza, né? Às vezes se enfatiza o aspecto de crença que as coisas que a gente afirma têm, né? Então, justificar crenças. Eu gosto de focar na ideia de justificar afirmações, porque nem tudo que a gente afirma são crenças nossas, né? Então, eu queria solicitar que as pessoas que estão entrando me digam se está tudo bem com a conexão, né? Que aí eu posso continuar numa boa aqui. Ok? Então, não sei se a Márcia está assistindo desde de outro dispositivo. Obrigada, mais uma vez, pelo convite, né? E pela oportunidade de estar aqui falando. Muito bem, então, falácias são erros de falhas na argumentação. A argumentação é essa prática social, né? Discursiva, de oferecer razões, de tentar oferecer razões para as nossas crenças e para as nossas afirmações. Obrigada, Lucy. Obrigada, Ari. E o que acontece é que nem sempre, quando a gente tenta justificar as nossas ações, as nossas afirmações, mas nem sempre a gente de fato consegue justificar, né? Justificar é tornar justo, se a gente quiser falar de uma maneira muito simples, né? Várias coisas que eu vou falar aqui vão ser faladas de maneira realmente muito simples, não é para especialista, né? Pelo contrário. Então, nem sempre quando a gente tenta justificar o que a gente diz ou o que a gente faz, a gente consegue, e por diversas razões. Como a gente disse antes já, quando a Márcia ainda quando a gente estava dialogando, né? Muitas vezes a gente erra nos nossos argumentos e nos nossos raciocínios porque a gente não tem uma informação relevante, porque a gente não prestou atenção no que a gente está dizendo. Mas muitas vezes a gente erra também porque a gente está mal intencionado, né? Então existe uma diferença uma diferença relevante entre falácias que a gente comete porque a gente não intencionalmente e que a gente comete intencionalmente, certo? Quando o nosso vídeo parou antes, eu estava dando um exemplo, né, de falha de raciocínio que é muito simples, porque ele é um exemplo de raciocínio que é muito simples na medida em que ele é comum, né? A gente escuta muitas vezes, por exemplo, as pessoas dizerem que não tem nada contra homossexuais, entretanto, não querem que eles, cheguem perto, se aproximem, não querem contato com homossexuais, certo? Alguém apontou antes ali, eu achei interessante, alguém apontou ali que, bom, é porque tem uma ambiguidade, né, na expressão, em alguma das expressões que são utilizadas nessas formulações. Pode ser, né, pode ser. Quando a gente faz análise lógica, especialmente quando a gente faz análise lógica formal de um argumento, a gente tenta focar, a gente tenta eliminar a ambiguidade, né? Nesse sentido, quando a gente analisa a ideia de que para todo X, se esse X é um homossexual, então eu aceito tudo o que vem dessas pessoas, a gente percebe que essa proposição é uma proposição universal, certo? Quando uma proposição universal é considerada verdadeira, certo? A proposição contraditória não pode ser verdadeira ao mesmo tempo. O exemplo clássico que a gente utiliza em aulas de filosofia é: bom, a gente diz que todos os corvos são pretos, mas se aparecer um corvo que não é preto, isso refuta, né? Isso é um contra-exemplo à tese de que todos os corvos são pretos. O mesmo vai acontecer, por exemplo, com a afirmação de que todos os políticos são corruptos. Se é verdadeira a afirmação de que todos os políticos são corruptos, não pode ser verdadeira ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto a ideia de que existe pelo menos um que não é. Essas coisas são contraditórias, elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto, certo?
vamos pensar Então, a ideia é, se eu encontrar um exemplar, certo? Desse grupo que tem a propriedade que eu tô dizendo que ela não tem, a gente tem um contra-exemplo. Então, todos os homens são machistas? Bom, se eu encontrar um homem que não seja machista, eu vou ter que revisar, né, a afirmação que eu supunha verdadeira de que todos os homens são machistas e assim por diante. O que acontece quando eu digo não tenho nada contra pessoas homossexuais, só não quero que eles se aproximem de mim? É que eu tô incorrendo numa contradição. Porque se eu digo que eu não quero que eles se aproximem de mim, algo há que me incomoda em pessoas homossexuais. Ora, se há algo que me incomoda em pessoas homossexuais, e isso é verdade, né? Não pode ser verdade ao mesmo tempo que eu não tenho nada contra homossexuais. Pronto, o que a gente pode... Eu vou desligar os comentários, sim. Pessoal, como é que eu faço isso? Eu não sei. Vocês me ensinam? Sim, nesse caso eu tô falando de lógica, nesse caso eu tô usando o quadrado da oposição, eu tô usando as relações lógicas mais fundamentais, né? Desativar perguntas. Será que agora funcionou? Bom, acho que sim. Um outro exemplo que eu peguei a partir desse também, né, parecido, um exemplo que implica algum tipo de inconsistência, não necessariamente uma contradição, mas algum tipo de consistência. Como é que eu faço para desligar os comentários? Gente, vocês podem me ajudar? Desativar comentários. Ok, consegui. Obrigada. Um segundo tipo de falácia, então. O primeiro tipo é uma falácia que a gente vê quando a gente percebe que existe realmente uma inconsistência, né? Que se uma proposição é verdadeira, a outra não pode ser. Então, se alguém te disser, olha, eu não tenho nada contra, mas... Esse mas já está indicando que tem uma contraposição aí importante e pode ser que seja uma falácia, como nesse tipo que eu acabei de mostrar para vocês. Um outro exemplo é um exemplo que é um enunciado que foi feito por uma ministra de Estado em 2019, né? Onde essa ministra de Estado brasileira disse: o Estado é laico, mas esta ministra é terrivelmente cristã. Né? Nesse caso, a gente fazendo uma análise puramente formal, se a gente quiser lógica num sentido estrito, né, não tem uma contradição, né, de cara nisso que está sendo dito. A gente tem uma proposição verdadeira, pelo menos em princípio, de acordo com a qual o Estado é laico, e a gente tem uma asa aí de novo, né, mas essa ministra que vos fala, né, que acabou de anunciar essa sentença, é terrivelmente cristã. Esse mas, em termos lógicos, é uma conjunção, né? Então a gente poderia pensar, olha, na medida em que uma conjunção ela é uma proposição que é verdadeira, quando as duas partes da conjunção são verdadeiras, né? Essas são as condições lógicas da verdade de uma proposição que é uma conjunção, né? Se eu te digo, tá chovendo e faz frio, essa proposição só é verdadeira se as duas coisas acontecem. Se só tá chovendo e não faz frio, a proposição como um todo é falsa. Se só faz frio, mas não tá chovendo, a proposição como um todo é falsa. Nesse caso, então, a gente volta para lá. A proposição que diz: o Estado é laico, mas a ministra é terrivelmente cristã. A princípio não tem nenhum problema lógico com isso, mas quando a gente ultrapassa a questão da forma e vai e começa a pensar na semântica, começa a pensar no sentido dessas proposições que estão envolvidas, o conteúdo conceitual, a gente pensar o que quer dizer que o Estado é laico e o que quer dizer que uma ministra enuncie, logo em seguida da enunciação da frase, né, da ideia de que o Estado é laico, que ela é terrivelmente cristã, a gente começa a perceber que tem algo nessa mensagem sendo transmitido aí que parece inconsistente, né? Que tem algum tipo de tensão, pelo menos, nessas duas coisas, né? Quer dizer, esse mas aí, ele não é exatamente mesmo que ele, do ponto de vista lógico, seja uma conjunção, do ponto de vista gramatical, do ponto de vista retórico mesmo, ele está realmente querendo marcar uma diferença importante, né? Sobretudo por causa do uso da palavra terrivelmente cristã, né? Que o Estado seja laico quer dizer que a instituição Estado funciona de maneira independente das instituições religiosas, mas que haja uma ministra que seja terrivelmente cristã, quer dizer que, de alguma maneira, ela está trazendo para o exercício do ofício dela algo que é da esfera privada. Né, que é a sua profissão de fé. Então a gente vê que que existe aí uma tensão importante e um recado que está sendo passado, que é, olha, apesar de que no papel o Estado seja laico,
né, esta ministra terrivelmente cristã quer dizer que tá sendo trazido, né, de maneira muito significativa para a esfera, de novo, né, da execução do seu ofício como uma pessoa como ministra de Estado, como figura pública, algo da sua esfera privada, pessoal, né? E aí é claro que a coisa começa a complexificar muito mais, porque a gente tem que começar a pensar que, bom, o princípio do Estado laico no Brasil não é absoluto, né? A gente tem isso na própria Constituição, há elementos que nos mostram que a laicidade do Estado né? No Brasil ela não é absoluta, aliás, não sei se em algum lugar do mundo mas isso não importa. A gente começa a perceber que tem coisas do conteúdo do raciocínio que aparecem aí, né, que complexificam muito a análise dessa sentença e dos argumentos dos quais ela participa. A gente sabe, por exemplo, que o fato do aborto ser criminalizado no nosso país é um resquício, né, de uma moral religiosa, o fato de que o ensino religioso é permitido nas escolas públicas do nosso país, o uso de crucifixos em repartições públicas, todas essas coisas são indícios, né, de que a gente sabe muito bem de que o Estado é laico na letra da lei, mas que efetivamente o princípio do Estado laico, as coisas não são bem assim, né? Então, em resumo desses dois primeiros exemplos que eu dei para vocês não necessariamente de argumentos, né, mas de pronunciamentos falaciosos, né? No primeiro a gente tem o caso da generalização que vem acompanhada de um contra-exemplo, né? Então tem uma contradição, uma inconsistência lógica entre dizer não tenho nada contra homossexuais, só não quero que eles se aproximem de mim. Pelo menos até que as ambiguidades dos termos usados sejam esclarecidas, analisando só formalmente, a gente pode perceber que tem uma contradição. No segundo caso, e portanto, nesse primeiro caso, a gente pode perceber que a análise formal já nos ajuda muito a perceber o problema com esses raciocínios. No segundo caso, a gente tem uma contraposição que não é exatamente uma contradição, né? A gente tem uma forte tensão entre a ideia da laicidade do Estado e a enunciação, né, do aspecto terrivelmente cristão da ministra, e isso é algo que a gente percebe para além da forma do raciocínio, é algo que já envolve análise do conteúdo, do que é dito, né? Então é claro que agora talvez fosse o caso de dizer que a lógica, né, ela estuda os argumentos do ponto de vista da forma, a lógica em sentido estrito, e em sentido amplo, a lógica analisa também o conteúdo dos raciocínios, e aí a gente também pode falar de teoria da argumentação, às vezes de pensamento crítico, né? Não é a lógica em sentido estrito. Mas acho que é melhor ir adiante e a gente começar com exemplos de falhas de raciocínio. Eu vou usar agora um exemplo de falha de raciocínio que meu colega Marcos Silva já fez uma análise aí no Instagram. Para quem não segue o perfil do Yoga na Federal, começa a seguir, que é um projeto de extensão muito bonito do meu colega Marcos Silva, que, né, ensina a prática de yoga para as pessoas nesses tempos de pandemia. E lá no perfil do Yoga na Federal, o Marcos já fez essa análise. Eu vou repetir aqui porque eu acho que é muito importante mostrar o tipo de falácia que a gente encontra no nosso cotidiano. Um tipo de falácia que é enunciado por figuras públicas importantes e muito representativas e que é repetido, né, dia a dia, no dia a dia, no cotidiano, muitas vezes ele é só repetido sem que as pessoas prestem atenção no que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, um indivíduo pode dizer o seguinte, como de fato já disse: olha, eu fui infectado pelo vírus, eu manifestei sintomas de Covid, eu tomei a cloroquina e no dia seguinte eu comecei a melhorar. Então a cloroquina é eficaz no tratamento da Covid, certo? Mesmo que a ciência não tenha provado, eu posso provar aqui, né? É eficaz, eu tô melhorando, é isso aí, vamos lá, vamos todo mundo usar a cloroquina. Qual é que é o problema com esse tipo de raciocínio? Em primeiro lugar, que foi isso que o Marcos apontou quando ele fez a reconstrução disso, né, lá no perfil, no Yoga na Federal, que é o seguinte: a correlação que existe temporal entre um evento e outro, o evento A antecede o evento B, ou o evento B se segue do evento A, não implica que existe uma relação de causalidade entre os dois eventos. Uma maneira muito simples de pensar isso é, por exemplo, o fato de que o trovão vem antes do raio, certo? Invariavelmente o trovão vem antes do raio, mas isso não quer dizer que o trovão é a causa do raio. Essa relação temporal, né, não é uma relação de causalidade, uma coisa não causa a outra, né? Então, um indivíduo que, ao constata que está com Covid, toma a cloroquina e no dia seguinte começa a ter uma melhora nos sintomas, o que está acontecendo é que tem uma correlação temporal aí, né? Uma coisa aconteceu depois da outra, mas ela não necessariamente implica que uma coisa causou a outra. Pode bem ser
que a melhora nos sintomas se deva a outros aspectos que não ao uso da cloroquina. Então, a primeira coisa é que isso é uma falácia que tem um nome latino esquisito, post hoc propter hoc, né? É porque aconteceu antes, então é a causa de, ou porque aconteceu depois, então foi causado pelo, né? De novo, não é porque existe uma correlação ou uma temporal, porque um evento acontece depois do outro, que esse evento foi causado pelo anterior, né? Mas tem um segundo problema, então, depois da correlação não implicar causalidade, é que mesmo que fosse razoável conceder que o medicamento pode ser, né, que a ingestão do medicamento pode ser a causa da melhora dos sintomas, o sujeito que diz, então vamos todo mundo tomar cloroquina porque eu tomei e funcionou, apesar de que a ciência não provou, esse sujeito tá partindo do caso dele, né, e tá generalizando e dizendo, então vamos tomar, né? E aí tem um problema muito sério que é, veja, de um caso, ou de 2 casos, ou de 3 casos, você não está autorizado, você não está justificado a fazer a afirmação de que então todo mundo tem que tomar, ou algo do tipo, certo? Aí, de novo, a gente tem um problema de generalização. Nesse caso, é de partir de casos individuais e chegar em caso, né, e afirmar algo geral, só que não se segue, certo? Não se segue. Alguém poderia perguntar assim, mas não é assim que a ciência é feita? Não são examinados diversos casos e aí disso se faz uma generalização? Sim, é assim que a ciência é feita, de acordo com certos métodos, né? E muitos casos e controle, quer dizer, não é a partir da experiência de 1 ou 2 ou 3. Existem procedimentos para dizer, né, um número suficiente de casos que tem que ser analisados para que algo possa ser generalizado. Né? Tem um outro problema ainda envolvido com esse tipo de raciocínio, né? Que é o partir da minha experiência particular de uso, por exemplo, de um medicamento e tentar generalizar e dizer que todo mundo tem que usar, né? Que é a questão da autoridade, justamente, né? Então esse exemplo me faz falar de argumentos baseados em autoridade. Nem todo argumento baseado em autoridade é problemático, certo? Porque existem maneiras de você basear o seu argumento na autoridade e existem diversas maneiras diferentes. Uma delas é que, e assim, a gente faz apelo à autoridade o tempo todo, certo? Por quê? Porque os conhecimentos que nós adquirimos na nossa vida, boa parte deles, são conhecimentos que a gente tem acesso através do testemunho de outras pessoas, né? A gente não... Todas as coisas que nós sabemos e que nós conhecemos, elas não vêm da nossa experiência pessoal, né? Nós confiamos no testemunho de outras pessoas. Quando somos criança, acreditamos no testemunho dos adultos que nos cercam e assim por diante, certo? E depois, quando vamos para a escola, acreditamos no testemunho. É sempre uma mistura, né? O testemunho dos nossos sentidos, a nossa capacidade de raciocínio e o testemunho dos demais. É assim que o conhecimento vai se desenvolvendo. O que acontece é que, às vezes, os argumentos de autoridade, eles são equivocados, eles são falácias, quando a gente só baseado na palavra de um especialista, diz, não, mas o fulano falou, então é verdade. Outro dia eu estava, em janeiro ainda, antes da pandemia, estava numa conferência e eu ouvi um filósofo dizer isso, né? Numa conferência cheia de filósofos da matemática e filósofos da matemática, ele diz assim, não, mas só um pouquinho, o senhor está dizendo que Descartes está errado? Mas isso está errado em princípio, porque se Descartes falou, então era verdade. Tipo de raciocínio equivocado de apelo à autoridade dizer que porque um indivíduo tem uma autoridade epistêmica ou moral em algum assunto, então tudo que ele diz é verdade. Opa, só um pouquinho, uma coisa não se segue da outra, né? Quando eu baseio quando todo o meu argumento depende exclusivamente da autoridade de um indivíduo, tem algo errado aí, né? Ou pelo menos tem algo que deveria nos fazer botar o pé atrás e dizer, não, só um pouquinho. Será que só porque eu... Não sei. Só porque Freud disse, então, é verdade? Não, pode ser que Freud estivesse errado, mesmo que fosse algo da sua alçada, por assim dizer, né? Então, a primeira coisa não pode ser só porque o fulano falou, por mais especialista que o fulano seja, é que a coisa é verdade. Não há razões suficientes, isso não justifica a verdade da sua conclusão, se o seu ponto de partida é simplesmente a autoridade de uma pessoa, mesmo que seja um especialista, né? Tem um outro problema que é o seguinte, o especialista em questão... ele tem que ser reconhecido pelos seus pares, certo? Eu tenho um cara lá, ele é um especialista, mas ele fez um estudo sozinho lá, isolado, só ele teve acesso, ou só poucas pessoas tiveram acesso, não está aceito na sua comunidade
nos seus pares, sejam eles de qual especialidade ele for. Isso também a gente sempre deveria prestar atenção quando se usa a palavra, mas os especialistas disseram, quais especialistas? São especialistas reconhecidos pelos seus pares ou não? Como é que é? Né? Ou então, às vezes, se utiliza assim, não, mas o cara é especialista. Sim, só que ele é especialista em outra área. Então, um exemplo muito comum, alguns anos atrás, tinha na televisão uma propaganda desses adesivos de dentadura, e uma atriz global fazia a propaganda e dizia... até eu que não uso dentadura, recomendo. Eu costumava usar muito esse exemplo nas minhas aulas, porque esse é um argumento de autoridade completamente falho, né? Porque você nem sequer usa dentadura, você nunca testou o produto e tá aí fazendo, né? Então vocês... E claro, quando a gente começa a analisar a publicidade e a propaganda, assim, é um prato cheio pra gente ver falácias lógicas aparecendo o tempo todo, né? Esse exemplo pra quê? Pra lembrar de um terceiro problema que pode acontecer com argumentos de autoridade e eles virarem falácia, que é quando você faz um uso de autoridade, só que a autoridade que você tá apelando pra argumentar em favor do que você tá afirmando, ou do que você tá fazendo, é uma autoridade em outra área. A gente pode agora voltar, por exemplo, da cloroquina e pensar o seguinte, quando o chefe de Estado, né, infere, a partir da sua experiência particular, que o uso da cloroquina deve ser generalizado, ele está fazendo uso da autoridade dele como chefe de Estado, né, para induzir as pessoas a utilizarem o medicamento. Ele é autoridade nesse sentido político, ele é o chefe de Estado, ele foi eleito, né? Mas ele não é especialista na área, ele não é cientista, ele não é médico. Vocês vão me dizer, bom, mas ele encontrou médicos que... É verdade, aí voltamos agora para a questão do reconhecimento dos pares. Suponha que ele tenha, recebido, né, o aval de alguns médicos. Sim, mas são todos os médicos? Como é que é esse negócio da cloroquina? Como é que estão sendo desenvolvidos os estudos sobre a cloroquina no mundo inteiro? Aqui na França, especialmente, né, onde a gente teve um grande boom do médico, do Didier Raoult, né, que começou com esse negócio da cloroquina, assim, o negócio as pessoas estão analisando muito, né, o que ele diz e como ele se comporta, porque a princípio era isso, mas o Didier Raoult, que é o especialista, mas ele não é reconhecido, ele não é unanimidade entre os pares. E aí, então, só para a gente terminar e fazer uma revisão, os argumentos de autoridade, eles são argumentos que nem sempre são equivocados, eles são equivocados quando a gente só se baseia na palavra da autoridade para justificar as nossas ações e afirmações. Quando eles são complexos, eles são problemáticos, quando essa autoridade não é reconhecida pelos seus pares, é uma autoridade isolada, digamos assim, e quando a pessoa usa da sua autoridade ou da autoridade de um especialista, que é especialista em outra coisa. Aí sim é um problema sério, né? Isso me faz também pensar no outro exemplo que eu trouxe, né? Que é o seguinte, no início de 2020, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos anunciou a intenção de adotar programas de estímulo à abstinência sexual como uma maneira de reduzir os índices de gravidez na adolescência, né? Quando o Ministério vem a público para oferecer argumentos para justificar esse programa, né? Na época estava ainda se pensando em fazer isso, né? Quando se anuncia a possibilidade de fazer programas de abstinência, de implementar programas de abstinência sexual nas escolas para diminuir os índices de gravidez na adolescência, o argumento começa dizendo, isso está no site da Agência Pública de Jornalismo, se não me engano, uma matéria bem completa sobre esse caso, né? O que a gente tem? O argumento da pasta começa dizendo o seguinte: não se trata de uma questão religiosa, né? Essa decisão de buscar informações e de tentar implementar isso está baseada em evidências científicas. Então aqui a gente tem um apelo aos especialistas, né? E aí a gente pode então agora se perguntar quais evidências científicas são essas, porque a mera referência a evidências científicas não é suficiente para que a gente possa dizer, ok, então... se a ciência disse, então é isso aí mesmo. Não, só um pouquinho. Quais evidências científicas são essas? A quais especialistas vocês recorreram? Bom, quando a gente vai atrás dessas informações, a gente descobre que o Ministério, né, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está se baseando em 2 estudos publicados em 2005 por um grupo de pesquisadores chilenos
né, que fez o acompanhamento durante 4 anos de 2 grupos de meninas, né? Começaram meninas no ensino médio chileno no primeiro ano e os pesquisadores as acompanharam durante 4 anos, né? O estudo que teve o maior número de casos, e que a gente vê de novo que, né, dentro do procedimento científico entra a questão da generalização, foi feito um estudo com 1.259 adolescentes, né, de novo acompanhadas durante 4 anos, né, divididos em 2 grupos. O grupo das meninas que fizeram parte desse programa de abstinência sexual e as que não. No grupo das que fizeram parte do projeto, do programa de abstinência sexual, o número de gravidezes foi 5 vezes menor do que o número de gravidezes no caso do grupo que não fez o programa de abstinência. Pergunta, disso se pode concluir que há evidências suficientes para a gente dizer que programas similares devem ser implementados como políticas públicas no nosso país? Veja que nesse caso o que a gente tem são 2 estudos com um número reduzido de meninas lá no Chile, certo? E a gente tem esse resultado. O grupo de meninas que foi submetido ao programa teve 5 vezes menos índice de gravidez na adolescência. Várias perguntas têm que surgir aqui. A primeira delas será que elas tiveram menos... A incidência de gravidez na adolescência foi menor nesse grupo porque elas se abstiveram ou porque elas receberam educação sexual adequada? Elas receberam informação sobre, né, a vida sexual, enquanto as outras, isso pelo menos não foi garantido, porque no grupo de abstinência, informações, educação sexual era desenvolvida. Né? A gente não sabe, a gente precisa ir lá atrás e ler esses estudos para saber isso, que não foi feito pelo Ministério. A ministra, inclusive, tuitou, né, uma notícia de divulgação sobre os artigos originais. Então, se a gente quiser saber quantas evidências a gente tem que ir lá e ler os artigos originais, coisa que eu não mesma fiz, porque o que eu quero, na verdade, é destacar essa ideia, né? Você tira esse resultado do contexto, feito em outro país, com um número bastante reduzido de estudantes, você não tem certeza do fato de que a gravidez, o número de gravidez diminuiu porque elas se abstiveram ou porque elas tiveram uma educação sexual melhor, e agora isso vai servir como justificativo para que a gente implemente o mesmo tipo de política em outro país, que é o Brasil, que é um país maior, com outro tipo de complexidade social e assim por diante. Então vocês vejam que quando se trata da justificação de políticas públicas, né, que são ações, não são só coisas que se diz, são políticas públicas, são implementações de programas de ação, né, o tipo de justificativa que tem que se oferecer deve ser, né, muito mais forte, muito mais logicamente consistente, e por isso que a gente tem que sempre prestar atenção no tipo de justificativa que os nossos governantes oferecem para os tipos de decisão que eles estão tomando. Quer dizer, o jogo de dar e pedir razões, né, que é o jogo da argumentação, ele precisa ser honesto do ponto de vista intelectual, mas a gente sabe que no âmbito da política essas coisas são muito mais complicadas, né, porque entram outros fatores que evidentemente não são só fatores lógicos. Uma das coisas que eu conversava com a Márcia antes da gente, quando estava pensando nessa aula, era isso, né? Era sobre os limites também da análise dos argumentos e tudo mais, né? Porque muitas vezes, e agora eu vou dar só mais um exemplo e já vou começar a fazer um resumo de tudo para encerrar a nossa microaula. É que uma das coisas que eu conversava com a Márcia antes era essa ideia de que, olha, a lógica, ela é necessária, né? Os instrumentos de análise lógica de argumentos para a gente encontrar a forma ou para a gente analisar o seu conteúdo, eliminar a ambiguidade, né? Como alguém nos comentários antes falou, e testar a validade, a correção, a consistência dos argumentos. Ela é muito importante, a lógica ela é necessária, mas evidentemente chega um momento em que a análise precisa começar a ser uma análise retórica. A gente tem que começar a analisar não só o sentido das palavras que são envolvidas, não só tentar verificar se os fatos que estão sendo mobilizados na argumentação são de fato fatos, são verdadeiros, se aquilo que se diz é verdade, mas é preciso prestar atenção nos contextos em que os argumentos são oferecidos, né? Nas audiências que estão sendo
nas audiências diante das quais os argumentos estão sendo oferecidos, né? Nós temos exemplos no Brasil de políticos excelentes, né? Que uma das razões pelas quais eles são excelentes é o fato de que eles conseguem adaptar o discurso, passar, digamos, a mesma mensagem de maneiras diferentes de acordo com distintas audiências. Esse aspecto já é um aspecto retórico da argumentação, um aspecto pragmático, se vocês quiserem, ou mesmo um aspecto dialético, né? Inclusive, na história da filosofia, a gente tem um exemplo de um filósofo muito bom nesse sentido, que é Leibniz, né, um filósofo do século XVII, que era um diplomata e tinha essa capacidade diplomática, né, de adequar o seu discurso, não o discurso do ponto de vista lógico, mas adequar a retórica do discurso de acordo com o público que ele estava fazendo isso. E no Brasil nós temos o exemplo de uma filósofa maravilhosa, muito pouco conhecida, chamada Nísia Floresta, que lá no século XIX também tinha essa capacidade de argumentar de maneira adequada aos públicos com um sucesso absoluto, né? Absoluto talvez seja um pouco forte, mas a Nísia Floresta, ela argumenta, quando ela estava escrevendo para os brasileiros, ela, né, dizia certas coisas e argumentava de uma determinada maneira, tentando mostrar os problemas da nossa sociedade, como, por exemplo, a desigualdade na educação das mulheres, e quando ela escrevia em francês ou em italiano, escrevia sobre o Brasil para estrangeiros, ela elogiava o Brasil, ela dizia coisas interessantes. Então, na essência, o que ela dizia não era muito distinto, ela destacava aspectos distintos de acordo com o público. Isso é um aspecto interessante da argumentação, porque ele é um aspecto, mas ele não é um aspecto estritamente lógico, ele é um aspecto retórico, ele é um aspecto pragmático, né? Então, quando a gente, no nosso cotidiano, está conversando com alguém, está dialogando, buscando se entender, buscando de fato jogar esse jogo de dar e pedir razões, de justificar as nossas afirmações ou as nossas ações de maneira honesta, a gente tem que prestar atenção não só nos aspectos lógicos, mas também nos aspectos retóricos, que muitas vezes também tem a ver com as emoções em jogo nos nossos processos argumentativos, né? Então a lógica não vai nos dizer nada acerca disso. Talvez a teoria da argumentação, mas aí a retórica sim, com certeza vai fazer a tipo de análise de argumento em que o contexto importa muito. A gente pode voltar, por exemplo, ao anterior, em que o segundo exemplo que eu mobilizei, que foi o exemplo da ministra de Estado, que diz o Estado é laico, mas essa ministra é terrivelmente cristã, né? Em que contexto ela disse isso? Né? O que estava em jogo naquele momento? Né? Essas coisas são importantes. A gente pode analisar só as duas sentenças e tentar inferir coisas acerca dela, mas a gente também pode analisar em termos maior, né, contextuais e tudo mais. E com isso, certamente, a análise dos argumentos se enriquece, né? E quanto melhor a gente quiser jogar o jogo de dar e pedir razões e se entender uns com os outros, é interessante pensar nesses outros aspectos, né? Eu vou ainda falar de só mais um tipo de falácia, e vou começar a fazer já a revisão para terminar essa mini aula aqui, tá? O último exemplo de falácia, e existem muitos, ok? Quem tiver interessado pode procurar, por exemplo, no site Crítica na Rede, existem diversas análises de falácias, existem muitos materiais disponíveis na internet. Eu gostaria de convidar a todos para analisarem, para visitarem o nosso blog, que é o blog do Lógicas Brasileiras, ficarem ligados que em breve, daqui a muito pouco tempo, a gente vai lançar um outro projeto com outros colegas lógicos do Brasil, que é o Lógica Viva, né? Um coletivo, uma ação coletiva de lógicos brasileiros e lógicas brasileiras para a gente ampliar essa conversa sobre falácias, né? Então vocês fiquem ligados tanto no perfil da Márcia quanto no do Lógicas Brasileiras, que a gente vai ter muito ainda para falar sobre falácias. Então é todo um universo de análise de discurso. Eu, portanto, só vou dar mais um exemplinho aqui, que é o exemplo também da falsa dicotomia, que nosso colega Aldo Dinucci já fez um vídeo bacana que vai aparecer nesse projeto, né? Uma falsa dicotomia, a gente se encontra diante de uma falsa dicotomia quando alguém te diz uma coisa do tipo assim: quem não tá comigo tá contra mim. Porque é como se só tivesse duas alternativas. Ou você está comigo, ou você está contra mim. E não houvesse uma terceira alternativa, né? Ou então o famoso Brasil ame-o ou deixe-o. De novo, como se não tivesse uma terceira alternativa. Ou eu amo, e isso quer dizer que eu me submeto ao governo sem crítica, ou eu deixo, quer dizer que não existe né? Que é um dos grandes, quando a gente fala, por exemplo, de polarização na política, parece que também o que está envolvido é algum tipo de falsa dicotomia, né? Então, sei lá, imagine o caso de que alguém
critica, né, o atual, sei lá, governo federal. Ah, não, mas bom mesmo era antes, né, quando era o partido X que estava no governo. Você pode pensar assim, não é isso que eu estou dizendo, né? Eu estou dizendo simplesmente que agora não tá bom. Estou dizendo que antes era... Você tá me oferecendo uma falsa dicotomia, que é como ou eu sou a favor do governo agora e, portanto, era contra o anterior, ou eu sou contra o de agora e aí o que eu gostava mesmo era do anterior. Como assim? Não existem nuances? Não existem outras possibilidades no meio? Né? Então, esse é um tipo também de falácia muito comum, que é a falsa dicotomia, né? Ele vai ser, como eu disse, vai ser apresentado de maneira mais detalhada pelo Aldo no nosso projeto novo que está chegando aí. Eu gostaria de terminar falando algumas coisas ainda sobre esse processo de dar e pedir razões na nossa vida cotidiana, né? Que estava no título da aula. E é o seguinte: quando a gente se engaja em conversas nas quais as pessoas estão dispostas a jogar o jogo de dar e pedir razões, a jogar o jogo das justificativas, das nossas ações, das nossas crenças, né? De maneira honesta, e não para simplesmente manter as suas crenças, manter as suas posições, que é o que na maior parte das vezes a gente vai encontrar, né? É um mecanismo muito comum, né? Da mente humana, resguardar as suas crenças, resguardar o seu sistema, né, de pensamento, por razões inclusive psicológicas, né? A gente quer preservar o nosso sistema de mundo, a gente não quer que alguém chegue no meio de uma conversa e diga, não, mas você está se contradizendo, olha aqui. Ah, não, mas você tá, disso que você falou não se segue daquilo que você disse antes, né? Isso nos desconforta, isso gera desconforto. Então, de novo, nas nossas interações cotidianas, com os nossos familiares, com os nossos amigos, com as pessoas, sei lá, eu no ônibus, não importa, nas nossas interações cotidianas, o jogo de dar e pedir razões nem sempre é agradável, né? Ele pode gerar desconfortos, sobretudo porque às vezes nem nós, nem os outros com quem a gente está interagindo estão abertos à revisão das suas posições, né? E o fato de que a gente nem sempre encontra, ou nem sempre a gente mesmo está disposto a revisar as nossas afirmações, a revisar os nossos sistemas de crença e tenda a preservá-los, né? Pode ser uma dificuldade importante nas nossas relações pessoais e nas nossas relações sociais mais amplas, em última instância, nas nossas relações sociais, políticas, ético-políticas, né? Quando a gente começa agora a observar, portanto, esses aspectos mais psicológicos da argumentação, a gente entra numa outra seara que já não é assunto para essa aula, mas eu achava que era importante terminar dizendo isso, né? Repetindo, na verdade, o que eu já disse. Que a lógica nos fornece ferramentas muito úteis para a gente se entender melhor, os nossos próprios pensamentos, as nossas interações conversacionais com as outras pessoas, os discursos que nos são transmitidos pelas autoridades de qualquer tipo, né? A lógica nos habilita, a lógica nos oferece diversas ferramentas, mais técnicas, menos técnicas, para a gente prestar atenção, para a gente ter essa espécie de cuidado com o que a gente diz, com o que a gente pensa e com o que a gente faz. Mas ela tem os seus limites e muitas vezes esses limites são limites de ordem psicológica, né? De ordem psicológica que tem a ver com a nossa individualidade, mas que tem a ver com também o funcionamento do ser humano. Os seres humanos tendem a certas coisas. E aí é claro que alguém poderia me dizer assim, não, só um pouquinho, qual ser humano? Não existem culturas diferentes, não existem lógicas diferentes, não existem maneiras diferentes de argumentar em diferentes sociedades? A resposta é claro que sim, né? Existem maneiras de jogar o jogo de dar e pedir razões distintas. E aí o assunto, de novo, né? As diferenças entre os tipos de lógicas, por assim dizer, entre os tipos de jogos de dar e pedir razões, elas já passam a ser investigações de outro tipo, né? A gente, para estudar essas coisas, a gente não pode ficar só no âmbito da lógica, a gente precisa de mais, a gente precisa de psicologia, a gente precisa de antropologia, a gente precisa de sociologia. De toda maneira, né? Vou repetir que eu acho que a lógica é uma ferramenta necessária, embora não seja suficiente, para a gente tentar se entender nessa vida, nesse contexto bastante complexo no qual nós estamos todos vivendo. E eu espero que com um pouco que eu
pude transmitir para vocês hoje, né? A convite da Márcia, queridíssima, muito obrigada. Eu posso ter dado um gostinho para vocês do que a gente faz quando a gente analisa argumentos de um ponto de vista lógico. E, novamente, convido a todos para que joguem cada vez mais esse jogo com serenidade, com paciência consigo mesmos, porque às vezes o mais importante a gente precisa ter é paciência com a gente mesmo para analisar as nossas próprias afirmações, as nossas próprias ações e tentar verificar o quão consistentes elas são entre si, né? Que joguem sim cada vez mais o jogo de dar e pedir razões consigo mesmos, com os outros, sempre com serenidade, espinha reta e a cabeça no lugar na medida do possível, na sintonia certa. Eu espero que a gente possa se ver logo aqui no perfil da Márcia, no perfil do Lógicas Brasileiras. Vou pedir para ela me ajudar a divulgar quando a gente lançar o Lógica Viva, né? Essa ação coletiva. E agradeço muito a atenção de todos e todas que estão aqui. Um abraço grande para todos os meus amigos e amigas da filosofia, para todos os que não são da filosofia. Pessoal, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana, força e proteção para todo mundo. Um beijo grande. Como é que eu faço para gravar? Se eu encerrar sem gravar, será que eu gravei? Deixa eu ver. Então tá. Vou nessa então.